Sem guitarrista, era difícil você imaginar ter uma outra banda ou montar uma banda, porque eu sou um baixista por natureza, eu não sei tocar guitarra tão bem quanto os caras. Eu consigo tocar para me compor, para fazer as minhas coisas. E aí eu me vi numa encruzilhada de compor, de ter que compor sozinho, sendo que eu já fazia, mas só que fazer, pelo menos chamar os dois para motivar, para entrar no estúdio, para aceitar o convite do Rafa. Então a gente aceitou o convite. Eu estava correndo atrás de 2 guitarristas para poder remontar a banda, mas eu tinha que fazer música também, que o meu tempo era curto. Então eu fui pro estúdio para fazer música com os 3. Com os 2, desculpa. E ficamos os 3 ali durante um tempo, compondo, fazendo algumas coisas e tal. O primeiro cara que eu fiz contato foi o próprio Felipe, que estava viajando, ele estava na Espanha e estava com uma outra ideia também, partindo para morar fora e tal, para ele voltar para a banda. E o outro era o Hóspede, que era um amigo que eu tinha conhecido durante as longas turnês aqui por São Paulo, passagens e tal. E acabamos fechando com os 2, depois de muita conversa, muita negociação, os caras têm trampo, família, enfim. Chegamos a um acordo. E aí, fechado isso, a gente foi para o Rio de Janeiro, em janeiro de 2003, se eu não me engano. A gente foi gravar no Rio de Janeiro, com a Deck Disc, o tão famoso disco 0 em 1. Foram dias corridos, diferentes, a gente nunca tinha tido uma estrutura tão boa assim de estúdio, uma pessoa cuidando, um produtor realmente produzindo a gente, com tanto cuidado, com tanta coisa, mas num prazo curto, era um mês para poder fazer tudo. Feito o disco, saímos ali em turnê, lançamento, clipe, uma coisa que a gente nunca tinha conseguido fazer, uma estrutura mais profissional, digamos assim. Mas ao mesmo tempo ainda com a nossa pegada, com a nossa mão. A gente conseguia administrar aquilo ali sem a Deck nos atropelar. Assim, todas as coisas que vinham, a Deck não resolvia sozinha, ela vinha para conversar conosco, assim, olha, eu quero fazer, vamos fazer, vai ser legal. E aí a gente fazia uma reunião como banda para ver, isso é legal, isso não é, acho que tá atropelado, não tá, vai ficar ruim ou vai ficar bom. Saímos em turnê, entramos num processo de banda talvez com um tamanho um pouco maior, pela exposição em mídia, televisiva, rádio, essas coisas, coisa que a gente não tinha tido antes com tanta intensidade. Como eu falei antes, mesmo assim a gente freando a coisa toda, gravamos um DVD de 20 anos, um DVD MTV Apresenta, com a Deck logo alguns meses depois do disco lançado. E esse DVD eu achei uma coisa muito corrida, de se atropelar assim, mas na época eu entendi o que era, porque tinha que se aproveitar o momento para mostrar a cara, porque todo mundo conhecia o Dead Fish de alguma forma pelo Brasil, mas a nossa imagem como banda, o visual, só que quem tinha ido no show conhecia, mas tinha um moleque que ele escutava o disco que não tinha tido a oportunidade de ir até o show e ver o quão legal era o show, a energia da banda. E o Rafael teve essa sacada de, vamos lançar logo tudo junto, assim, praticamente, um na sequência do outro. Nós gravamos isso no Hangar 110. Foi bem legal fazer, foi estressante, foi diferente, fizemos várias baterias de ensaio. A banda eu acho que estava ali num momento legal de respeito mútuo ali entre a banda e tal, o que foi positivo pra caramba. E aí, passado isso, a gente passou mais alguns 2 anos trabalhando, entre trabalhar na estrada e compor para o disco novo chamado Um Homem Só. Esse disco ele veio numa hora boa, com uma ideia legal, mas aí eu acho que a coisa começou a desandar, porque eu tenho um processo de compor muito diferente dos meninos, de todos os meninos eu acho que já passaram pela banda. Eu componho muita coisa, eu faço muita coisa, mas eu faço num tempo diferente, eu não me preocupo muito com obrigação de eu preciso fazer uma música rápida, eu preciso fazer uma música lenta.
Pra mim eu sento, a ideia vem, eu toco, eu gravo, tá ali o riff guardado, ou então vem a música inteira, eu faço, então eu não fico esperando. Se você falar pra mim assim, vamos fazer um disco conceitual hoje, eu vou falar, bicho, faz sozinho, porque eu vou passar reto, não sei, se de repente no final, se você amarrar as letras, você vai conseguir. E o Homem Só veio com a proposta de tipo, esse disco precisa ter conceito. Eu falei assim, mas todos os discos nossos têm de certa forma um conceito. E por mais algum tempo, as questões de ter viajado, a gente foi para a Europa, nesse meio termo a gente foi em 2006, a gente acabou indo para a Europa para fazer, foram um carnaval, no fevereiro inteiro, o mês de fevereiro inteiro, incluindo o carnaval, né, lógico, na época, pra gente aqui e pra eles lá. E a gente nós fizemos, sei lá, não lembro quantos shows foram, mas nós fizemos a Alemanha toda e a República Tcheca. Passado um tempo aqui, fazendo shows no Brasil, o Thiago, o hóspede, ele, depois de vários desentendimentos, de várias coisas, ele deixou a banda e passamos a tocar como quarteto. Nesse meio tempo, resolvido isso que o Thiago saiu, o Felipe pediu um tempo para viajar para casa, para descansar. E aí eu chamei os meninos de novo, o trio dos Capixaba Biruta. Eu, o Rodrigo e o Noah falamos assim, vamos compor, cara. A gente precisamos fazer disco novo, precisamos compor, fazer músicas novas, dar um ar novo para essa banda, tirar essa zica de eu não gosto, eu não quero. E aí a gente foi os três pro estúdio de novo. O Felipe voltou cerca de 20 dias depois que ele tinha saído. Eu já tinha pelo menos umas 13, 14 músicas ali prontas, mais umas 20 guardadas, assim, que foi legal. A mesma coisa, ele já chegou com um monte de coisa e aí a gente começou a rever tudo aquilo que eu tinha feito com os meninos para juntar com as coisas dele, e a gente fez o Contra Todos, que saiu, que estava para ser gravado em final de 2008, 2009, quando começamos a ter problemas novamente, agora com o nosso baterista, que era o Leandro Noah. E aí a coisa ficou um pouco mais séria, que o Leandro além de ser membro fundador da banda, era meu parceiro do Rodrigo, meu padrinho de casamento, um monte de coisas, enfim. Várias coisas estavam envolvidas dentro de um desgaste de anos ali. E aí um dia eu e o Rodrigo nos vimos numa encruzilhada do tipo de olhar um pro outro e falar assim, não tem o que ser feito, sabe? Fomos conversar com ele. E aí resolveu-se que, de certa forma, ele também estava insatisfeito e não queria mais estar fazendo aquilo. Mas eu e o Rodrigo ainda queríamos muito fazer isso no meio de um processo de composição. A loucura que foi, assim. E aí a gente definiu naquela tarde de falar com ele que, não ia rolar, ele estava fora. Foi foda, a gente saiu depois dali da casa dele. Parecia estar resolvido ali e tal, entre os três. A gente foi tomar um pileque, eu e o Rodrigo na Augusta, a gente chama cara de cana, assim. Não lembro o que é o certo. Eu sei que nós tomamos, acho que tomei várias doses de vodka e várias cervejas, assim, porque eu fiquei muito chateado com a saída do cara, assim, que o cara pra mim sempre foi muito próximo. E, dali pra frente, cara, a gente resolveu que continuamos fazendo o disco já com ele fora da banda, porque ele falou assim, deixa eu gravar o disco pelo menos, deixa eu terminar o que eu comecei. A gente falou, não, é justo fazer, acho que não fazia o menor sentido. E aí continuando, compondo essas músicas ou finalizando os arranjos um pouco antes de gravar já com o No, definido que ele ia gravar, a gente tinha que definir um outro baterista para entrar. E aí a escolha foi o seguinte, cada um, no caso eu, o Rodrigo e o Felipe, iríamos escolher 2 bateristas para poder fazer um teste. Eu escolhi um que foi o Marco Antônio, que é o que hoje está com a gente na banda. E o Felipe escolheu 2 pessoas. E o Rodrigo escolheu 2 pessoas, se eu não me engano, ou 1 pessoa só. Enfim, fechados os ensaios,
paralela a isso, a gente estava de novo numa bola, muito confusa, que era terminar de compor com o Nor, se preparar, fechar os arranjos para gravação, ensaiar com um baterista novo, as músicas para a turnê do ano e as músicas novas do disco também. Gravar com o Nor, fazer música, fazer show com o baterista novo. A gente estava no estúdio com o Nor e na estrada com outro baterista. E isso era sei lá, muito estranho. Bom, disco gravado, também pela Deck Disc, a gente a opção de ter feito o disco assim, da seguinte forma, como a gente não queria gerar um estresse tão grande com o Nor, já que ele já estava fora da banda, gravando e tal, a gente definiu gravar aqui em São Paulo as partes de bateria e depois só os 3 foram para o Rio de Janeiro para finalizar o disco. Foi bem difícil resolver isso daí. Seguido ali, cara, o Marco entrou, ele deu uma vida nova pra banda, assim, um ar de novo, de amizade, de vontade de fazer. Foi legal que a gente teve premiação da MTV, a gente teve premiação de rádio, premiação de melhor disco, melhor show. Já íamos pra, sei lá, 5 anos preso ao Contra Todos e não saía disco novo. E aí ele viu também que não tava rolando, a gente chegou num consenso, tipo, vou deixar a banda, vou sair. Saindo do fio, aí apareceu o senhor Ricardo Mastria, indicado pelo André, que é o que faz o André, ele é que cuida do nosso escritório, é o nosso tour manager, o nosso tour book, sei lá como fala essa porra, empresário. O André veio com o último nome, era ele e o Daniel Avelar do Rio de Janeiro, do Plastic Fire. Eram os 2 guitarristas que tinham ficado para, digamos assim, no teste final da banda. E eu gostei muito do Daniel tocando assim. E aí o André falou, tem o Ricardo, vamos fazer um teste. Eu falei assim, puta, eu lembro, Sugar Cane, pode crer, mas eu não lembrava dele, assim, porque, não sei, a gente começou a se distanciar um pouco do Sugar Cane com os shows, nunca coincidiu as datas, a gente via muito pouco o show deles. E nos cruzávamos muito pouco também na estrada. E aí a gente falou, vamos fazer o teste com o menino, vamos ver o que acontece. E aí ele veio, o primeiro teste ele foi muito bem, assim, e nervoso, lógico, né, cara? Ele tá numa sala com 3 caras velhos te olhando, te analisando, tipo, pra tocar as músicas do cara, até eu ficaria. E acabamos resolvendo por ele, definindo dele ficar, por questões, sei lá, é difícil dizer, né, cara? O Daniel é um excelente músico, é um grande amigo, mas eu acho que rolou melhor naquele momento com o Rick e tem ficado assim. Então aí o Dead Fish se firmou aí há, sei lá, 3, 4, 5 anos quase com o Ricardo. Acho que é isso, há 3 anos, não me lembro. Com a formação Marco Antônio Meloni, Aliande, Rodrigo, Ricardo Mastria. Esse é o Dead Fish, tão difícil, tão complicado de entender, de viver, mas eu acho que o básico para entender é, cara, vontade de fazer, vontade de mostrar, vontade de dar a cara a tapa, e é isso. O Dead Fish é uma banda que produz, que é muito intenso, então as coisas dentro dessa banda acabam se tornando extremo para alguns e causa separações, enfim, mas eu amo o que eu faço, eu amo a minha banda, eu amo o estilo que ela faz, o que nós conseguimos criar, o que nós conseguimos fazer, com mérito de todos ali. Bom, o documentário, ele é algo... Surgiu, era uma vontade do Rodrigo, assim, de ter um filme nosso. A ideia era fazer algo que registrasse toda a história do Dead Fish da maneira mais limpa e mais... falar tudo isso que eu falei meio que correndo, contar numa história, num filme mesmo, sabe? Ter um longa do que foi o Dead Fish, a história e a trajetória do Dead Fish. Eu não sei bem como que começou a conversa dele, porque quando eu fui ver, ele falou assim, cara, a gente conseguiu uma lei de incentivo.
vamos tentar vender para poder conseguir fazer isso e realizar uma vontade que a gente tem. Eu falei, pô, maneiro. Acabou que eu acho que a gente não conseguiu vender as cotas disso, e o Okura, que é o diretor, ele pegou e falou assim, eu vou fazer isso aí, vamos gravar e vamos fazer a coisa toda, e depois a gente vê em que formato que vai lançar, em que vai definir mesmo. E eu achei super legal isso, porque o cara peitou tudo, saca? Ele pegou pra fazer de uma forma meio que tipo, ó, não sei o que vai dar, mas vou gravar. E aí os caras começaram a pegar todos os membros e ex-membros e fazer as tomadas, gravando, recolhendo tudo. A ideia era do Rodrigo, mas assim, algo muito flutuante, assim. E quando eu fui ver, já estava praticamente pronto, cara. O documentário, eu acho que a coisa legal dele, ele retrata bastante coisa bem real do Dead Fish ali. Tem as coisas de briga, de questões que a gente não cita tanto, sabe, tão a fundo, as separações. Mas eu acho que é bem honesto, cara, é bem o que é o Dead Fish ali mesmo, a história de uma banda de caras que tem vontade, que tem culhão pra dar a cara a tapa e falar o que gosta, o que quer, doer a quem doer, entendeu? Basicamente foi isso. E a gente está no estúdio aqui, no Movido. Aqui é a nossa casa durante alguns dias, sempre que eu venho para cá, porque eu não moro aqui, eu não moro mais em São Paulo, eu moro em Vitória, como eu falei. A gente está no processo de composição do disco novo. Nós temos 14 músicas teoricamente prontas, pelo menos a parte instrumental. Hoje nós trabalhamos em mais 2, então são praticamente 16 e tem mais um monte de esboço perdido. O que é legal, a gente tinha a pretensão de lançar agora em 2018, nesse primeiro semestre gravar e lançar no segundo, mas eu não sei se isso vai acontecer por conta que nós estamos no Brasil e é um ano de eleição, ano de Copa do Mundo, então não sei, mas a ideia é um Dead Fish novo, praticamente tem um disco praticamente pronto, assim, gravado, instrumental. Assim, a primeira pré foi feita no mês de dezembro, escutamos, são 14 músicas, e agora estamos fazendo mais algumas. Eu só não sei o formato que vai sair esse de 14 músicas, 12, 13, ou se vai ser álbum duplo, ainda não sei. Mas a ideia é que tenha disco novo, ainda como eu falei, Copa do Mundo e eleição, talvez sim, Dead Fish 2018 ou 2019, disco novo, não sei. Vamos lá. Como influência, Misfits, pra mim, o Bad Religion, eu gosto de Propaganda, que eu acho que já não é influência, é um pouco de formação um pouco depois, assim. Eu gosto de uma banda que chama, os caras vão falar que eu tô puxando o saco dele, mas não é. Chama Igor e a Matilha, é a banda do meu hold. Cara, não tem nada a ver com o que a gente faz, com o tipo de som que a gente faz, mas eu acho uma puta banda, sonoramente, assim, o disco ele não tem ainda em material físico, ele só é virtual, é animal o disco. E eu gosto de uma banda que se chama Commodores, que é bem velha, que eu acho muito foda, assim como Psicofirol. São essas bandas que eu escuto mais hoje, assim. Seria isso.